Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que os irmãos vão assistir esse vídeo. Faz tempo que nós não gravamos vídeos para o canal. Tem alguns posts publicados no canal, lá na opção post, sobre alguns assuntos doutrinários, né? Então, tem essa opção também. Nós entendemos que é o Espírito Santo que cuida da igreja, que a sustenta. O Senhor Jesus, a ser assunto ao céu, a subir aos céus, ele não nos deixou órfãos, enviou outro em seu lugar, que é o Espírito Santo. Há uma pessoa entre nós, da divindade, chamada Espírito Santo, e ele nos ensina todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas, disse o Senhor Jesus Cristo. Bom, dentre nossos irmãos, existe aqueles que têm dúvida quanto ao ajuntamento, ao congregar, ao estar junto com outros irmãos, porque nós procuramos aqueles que pensam como nós, né? E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós também vamos procurar andar com pessoas cujos seus pensamentos são direcionados para o Senhor Jesus. Mas Satanás, sabendo disso, aproveitando-se dessa nossa boa fé, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, nos apresentemos a Deus com um coração puro, uma fé não fingida e uma consciência sã, ele não podendo alterar a nossa sinceridade, não podendo mexer no nosso coração, porque decidimos entregar o nosso coração ao Senhor Jesus, e nem podendo alterar a sinceridade da nossa fé, porque nós não negociamos com Deus, nós o servimos, ele tenta enfermar a nossa consciência sobre os assuntos concernentes às verdades espirituais. O vídeo ele vai ficar oscilando a imagem, né? Sombreando e clareando. Eu não vou me ater a isso para ficar no entendimento que eu entendo que o Espírito Santo tem interesse de compartilhar com alguns irmãos que me perguntaram. Eu vou compartilhar esse vídeo no privado para não mandar um vídeo no WhatsApp ali e acabar sobrecarregando a memória do celular, né? Caso ele fique longo. Bom, há uma pergunta sincera de muitos nossos irmãos: com quem eu devo congregar? Com quem? Qual os irmãos eu devo estar junto, congregando? Alguns chegam ao ponto de dizer: nós somos a igreja verdadeira, né? Chego a este ponto, muitas das vezes de ignorância, não de arrogância. Às vezes o coração ele é puro no sentido de devoto ao Senhor, não no sentido de santidade, porque o nosso coração sempre terá coisas ruins que nós temos que mortificar pela fé. E a fé é sincera, mas o irmão, por deficiência de compreensão da verdade, está com o seu raciocínio enfermo quanto ao corpo, a unidade do corpo, e entende errado. E muitos veem tantas denominações surgindo a cada dia, né? As pessoas, por exemplo, que não conseguem largar o homossexualismo, o lesbianismo, que é difícil largar uma prática, um impulso intenso, é difícil. Então criou-se igrejas como a da Lana Holder, né? Que são igrejas que batismam, pregam o arrependimento, mas entendem que a prática homossexual é permitida desde que o homem seja fiel àquele homem, ou a mulher àquela mulher, né? Então vai surgindo denominações, claro que nós, irmãos aqui, sabemos que isso não é certo, que essa prática é errada, condenada pelo Senhor Deus, né? Mas quantas outras não são, e às vezes a gente nem sabe. Então há esse desejo sincero no coração dos irmãos de entender racionalmente se o lugar que os irmãos escolheram para partilhar da comunhão está adequado à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Está adequado, né? O Senhor Jesus Cristo se faz presente ali com a sua aprovação. Deus, ele é onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo agora, fala comigo. Nós estávamos conversando, eu e o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, agora há pouco, bastante tempo. Então ele está conosco e conversa. Alguns não conseguem ouvi-lo porque acham que ele não fala, que ele só fala através da palavra morta. Ou seja, eu leio um versículo da Bíblia, interpreto com o meu raciocínio, é assim que Deus fala comigo, né?
Muitos pensam assim, que é somente dessa forma. Então há muitas formas de pensar. E os irmãos têm medo que formas diferentes de pensar, de compreender o relacionamento com Deus, sim, sempre tem que estar validado pelas Escrituras, mas o fato de um irmão ter uma confissão diferente não significa que não está validado pelas Escrituras, significa que eu não compreendi ainda a compreensão daquele irmão, né? Ou de fato ele está errado, ou eu estou errado, né? Então precisamos saber, irmãos, qual é o verdadeiro ajuntamento que nós devemos estar junto, né? Eu tenho comunhão com vários irmãos, de vários ajuntamentos diferentes, inclusive, né? Irmãos que eu conheço pessoalmente, os visito, eles me visitam, irmãos cuja distância são centenas, alguns passam de 1.000 quilômetros e a gente se fala por WhatsApp e trata dessas dificuldades. Então vamos ver nas Escrituras, pelo Espírito Santo, que é Deus na terra, falando com aqueles que ele salvou, como apaziguar o nosso coração, os que precisam apaziguar, os que ainda estão com esse sofrimento, com essa pendência a resolver diante do Senhor. E é muito lindo isso, quando o irmão se encontra numa pendência a resolver diante do Senhor. Quando o irmão não tem nenhuma pendência a resolver diante do seu Senhor, é porque ele empurrou as pendências para o lado. Ele foi dizendo, depois eu vejo isso, até que chegou o momento que o Espírito Santo não o cobra mais quanto àquela pendência. E aquela pendência foi esquecida do seu raciocínio. Então o irmão acha que já está com tudo resolvido diante do Senhor. Mas, quando nós morrermos, nós daremos conta dessa pendência não resolvida, irmãos. Então, sempre que o Espírito Santo nos incomodar de uma pendência, para aqueles que entendem que o Espírito Santo está aqui na terra e habita em nós e fala conosco, nós devemos atentar para essa cobrança com uma certa urgência. Assim como o concurso, a gente atenta, estuda, porque está chegando a hora de prestar a prova, e a minha esposa faz concurso, fez bastante, meu irmão também, e eu vejo que eles falam em casa assim, né, não fala comigo hoje o dia todo. Eles não deixam de lado aquela pendência ali. Não, amanhã eu vejo, e vão dando atenção para outras coisas, eles priorizam, porque senão chega no dia da prova, eles vão ser muito ruins na prova, e não vão poder entrar na execução daquele concurso. Concurso para policial, eles nunca vão poder ser policial. Prestaram o concurso, passaram até, mas não foram chamados para executar. Então tem muitos irmãos que vão para o céu, porque eles passaram no concurso. Então eles tiveram o conhecimento apenas para ir para o céu, mas não vão exercer o cargo de policial lá, de médico, de professor. Como eu vi jovens que passaram em primeiro lugar em medicina e ganharam a bolsa integral 100%, né? E aí vão poder exercer a faculdade de medicina. Muitos passaram também no concurso, mas num lugar muito ruim, não ganharam a bolsa. E tem aqueles que nem passaram, tem aqueles que nem fazem, porque sabem que não vão conseguir. Então o Espírito Santo traz pendências, mas ele é Deus, ele não precisa de nós, nós que precisamos dele. Então ele traz as pendências. Se nós o rejeitarmos, Efésios 4:29 diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Ele também nos rejeitará, não nos falará mais daquela pendência. E nós teremos problemas, né? Então hoje eu quero falar da pendência mais importante, que é a salvação da nossa alma. Ou seja, aquele grupo de irmãos que prega o verdadeiro evangelho da salvação. Veja, isso não significa o conhecimento pleno da doutrina dos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que não implica diretamente a salvação. Que existe também essa confusão, né? Os irmãos pensam que se uma doutrina não está sendo guardada, ele não vai ser salvo. Ou ele não pode ter comunhão com aquela pessoa porque ela não vai ser salva. Então ninguém vai. Porque ninguém guarda todas as doutrinas da graça. Nem me refiro à aliança mosaica, né? Tanash, Talmud, Torá, independente da coleção de livros do Velho Testamento, né?
sejam eles inspirados ou tradições orais dos judeus. Mas falo daquilo que nós aprendemos pelo Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo através do Novo Testamento. Ninguém guarda tudo. Então, logo, ninguém vai para o céu. Então, não é assim que funciona, irmãos. Vamos primeiro atentar para o Evangelho da Salvação. Bom, ali aqueles irmãos pregam o Evangelho da Salvação. São meus irmãos amados. Significa que eu vou ter comunhão com eles? Sim, significa. Agora, em que grau? Menor às vezes do que outros irmãos. Como assim? Vou exemplificar. Eu tenho 3 filhas. Com uma eu tenho pouca comunhão, quase nenhuma, porque ela não serve ao Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que amar pai, irmãos, filho, mãe ou mulher mais do que a mim não é digno de mim. Então, ela passou numa faculdade de engenharia, numa faculdade federal, e vai morar lá, já é de maior. Então a gente teve um momento, uma tarde com ela, eu, minha esposa, as outras meninas. Conversamos, rimos. Eu a amo, é minha filha. Isso é inquestionável. Faço o que posso por ela, ajudo ela financeiramente, mensalmente, todos os meses. Ela não deixa de ser minha filha, ela não é um estranho. Se eu fosse Deus, ela ia para o céu. Mas não ia reinar lá. O lugar dela não ia ser o mesmo. Então eu tenho as outras 2 meninas, uma me relaciono mais, outra menos, conforme a obediência que elas rendem a mim. E conforme o desejo que elas têm de se relacionar com o pai, com a mãe. Então é assim os relacionamentos. Isso não torna fora daquele corpo ali. A qualidade do relacionamento não desfaz o relacionamento em si. Não desfaz de ser membro. Eu estou com uma perna manca, enferma, machucada. Já fiz 2 cirurgias. Talvez me encaminhando para uma terceira. Mas eu ando com as 2. Uma me dá mais rendimento, a outra menos. Mas ela pertence ao corpo. Ela está ali no corpo. Ela não é um pau que eu uso, um acessório que eu troco a hora que eu quero. Não, ela pertence ao corpo. Então nós temos que analisar o Evangelho da Salvação em primeiro lugar. O fundamento salvífico. Aí sim eu classifico como irmãos. Senão não são meus irmãos. Mesmo que fale de Jesus, mesmo que use o nome do nosso Senhor, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu atento para este Evangelho salvífico. Então eu vou ter comunhão com esses irmãos. A qualidade dessa comunhão, o tempo, vai depender do quanto esses irmãos obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém obedece em tudo. Mas eu não posso desqualificá-los de serem meus irmãos. Não posso. Então vamos lá, então. Atos, capítulo de número 10. Bom, aqui vai contar a história de Cornélio. Eu sei que muitos irmãos iniciam em Atos capítulo 2, né? E seguir a doutrina dos apóstolos. Mas não está uma mensagem ampla e clara ali. Por quê, amados irmãos? Porque Atos 2 era direcionado especificamente para judeus. Então, os judeus foram os primeiros convertidos ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos 10, a direção é para os gentios. Nós, judeus, eram e ainda são quem mora em Israel, quem é judeu, né? Hebreu, judeu. Um outro dia a gente faz um vídeo israelita, né? Sobre isso. Mas agora falando nacionalmente, eles pertenciam àquela nação, aquele povo escolhido por Deus. E os gentios eram todos aqueles que pertenciam a outras nações, estrangeiros, mas que podiam ser prosélitos. O que era prosélito? Era alguém convertido ao judaísmo. Então se tornava ali um judeu não por nascimento, vamos dizer assim. Como nós podemos adquirir outra cidadania, né? Esse era o povo de Deus. Hoje o povo de Deus são os cristãos. Os cristãos é o povo de Deus hoje. E como esse povo está dividido, está desobediente, está dando um mau testemunho do pai, né? Às vezes olha, nossa, que guri, não parece que ele é filho de seu João.
Seu João sempre foi dedicado à família, trabalhador, crente, temente a Deus. Esse aí, drogado, etc. Então não está representando o pai, né? Então o evangelho hoje, a cristandade está muito dividida. E muitos grupos de irmãos, tratando nesse vídeo somente daqueles que são irmãos, não estão representando o pai devidamente, como deveriam, né? Alguns por enfermidade de conhecimento, outros por comodismo, por prioridades, né? E aqueles por má fé mesmo. Esses nós não devemos nem ter comunhão. Então vamos ler Atos capítulo de número 10, verso de número 30. Atos capítulo 10, verso de número 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará o que deve fazer. Bom, então nós tínhamos um homem chamado Cornélio, e ele conheceu o único e verdadeiro Deus através do judaísmo, que era a religião oficial de Deus. Então nós precisamos prestar muita atenção, irmãos. Eu vou montar no cérebro dos irmãos uma didática qualificada e aprovada pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, se há uma enfermidade de compreensão na mente dos irmãos que receberam esse vídeo, essa enfermidade poderá ser sarada, curada. Então havia esse homem chamado Cornélio, e ele era um prosélito, lembrando que o povo escolhido por Deus era os judeus, a nação de Israel. Eles pertenciam a Deus e Deus tratava com eles. E quem quisesse conhecer a Deus seria através deles. Mas esse povo, nessa época, ele está totalmente deflagrado, né? Desculpa, irmãos. Quebrado, dividido é a palavra mais correta, em várias facções: saduceus, essênios, macabeus, zelotes, fariseus. Cada uma dessas facções pegava um pedacinho da Bíblia, que na época era o Velho Testamento. Seja os livros que nós temos hoje por inspirados, a Torá, que são os primeiros 5 livros, o Pentatêutico, né? Seja Talmud, seja qualquer livro da época que eles usavam, né? Seja inspirados ou não. Então os judeus, pelas suas tradições, os livros inspirados, se baseavam nas escrituras do passado, não tinha o Novo Testamento ainda. E Deus falava com eles e mandava escrever as suas falas, suas leis e mandamentos. Só que os judeus se dividiram em grupos conforme as suas vontades. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, né? Como Marta falou, quando Lázaro morreu, Jesus disse: eu sou a ressurreição. Marta falou assim: sabemos que vai haver a ressurreição do último dia, mas não era dessa que Jesus estava falando. Eles criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, eles criam só nos primeiros 5 livros chamados de Pentatêutico, né? Ou Torá. Os zelotes usavam de força e violência, pegavam um trecho das escrituras que Deus permitia que matasse os povos, etc. Os essênios eram mais retirados e sobreviviam mais da natureza, não gostavam de ostentar, de bens materiais, etc. Hoje, o povo de Deus, que é o cristianismo, está assim também, dividido. Pega trecho das escrituras e funda ali o seu grupo, a sua facção. Isso não é novo, isso começou já no início ali do cristianismo. Então esse homem, Cornélio, ele ouviu falar desse Deus, o único e verdadeiro Deus que existe, que criou todas as coisas. E ele creu nesse Deus. E ele tinha um coração sincero, irmãos. Ele tinha um coração sincero. Mas não sabia qual grupo estava certo, qual era a verdade. Mas o seu coração era puro. Puro no sentido de ser devoto a Deus. Eu creio que o Senhor existe, mas estou em dúvida, estou confuso, não sei
Cada grupo fala uma coisa. Então, coração puro, quando a Bíblia está falando, não é puro sem desejos pecaminosos, não, porque isso todos nós temos. Romanos capítulo 3, verso 23, todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. Não há ninguém puro, irmãos, puro só foi Jesus Cristo, né? Mas quando a Bíblia está falando de puro, é nesse sentido da pureza de Deus. Eu rejeito o meu próprio coração. Eu quero o coração de Deus. Nesse sentido, o coração de Cornélio estava puro. E a fé sincera, porém a mente enferma, não sabia qual era a verdade. Então ele seguia alguns princípios judaicos, como dar esmolas, né, etc. E Deus aparece para esse prosélito, ele estava se convertendo ali à religião judaica, né, como muitos estão se convertendo ao catolicismo, se convertendo ao protestantismo, ao neopentecostalismo, porque vê que esse Deus cristão é o verdadeiro, mas parece que o seu povo não condiz muito com o seu próprio Deus, né? Então fica a pessoa ali nessa sinceridade, buscando encontrar a verdade ali, né? Bom, então Deus manda chamar um discípulo seu. E agora, daqui para frente, nós vamos começar a aprender aonde está a verdade, irmãos, para nós seguirmos. Aonde está a verdade? Daqueles grupos lá, onde estava a verdade? Bom, daqueles grupos Deus reprovou a todos e tirou daqueles grupos, de dentro de uma linhagem sacerdotal, um homem chamado João Batista. E esse homem começou a trazer a verdade que aquele monte de grupo confundiu. Aquele monte de grupo confundiu a verdade. Então Deus separa João Batista no início dos evangelhos. Cada evangelho vai trazer uma faceta sobre João Batista. E João Batista vai anunciar a verdade encarnada agora, que é Jesus Cristo, Deus que se fez carne. E ele vai trazer a sua verdade. Só que ele vai trazer a sua verdade oralmente. Oralmente. De forma oral e física. Então, quando Felipe fala para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E agora nós vamos encontrar essa verdade escrita. Quem escreveu essa verdade? Para que nós possamos, então, segui-la e saber quem está com a verdade ou não, desses grupos religiosos que nós temos hoje. Bom, então nós vimos nos primeiros versículos que nós lemos, né? Atos 10 vai contar a história de Cornélio. Pedro não queria pregar para Cornélio, você pode ler Atos 10 do capítulo 1, do versículo 1 em diante depois, né? Por que Pedro não queria pregar para Cornélio? Porque Pedro entendia que a salvação era só para os judeus. Então Deus vai explicar para Pedro, através de uma visão, que a salvação é para todos os povos. Então vamos continuar o texto aqui. Verso 35. 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme, e a obra que é justo. Então veja, de forma bem didática e de fácil compreensão, Cornélio era de qualquer nação e ele buscava a justiça de Deus, buscava ser agradável a Deus. Então a todos esses, Deus quer trazer salvação, a todos esses. Mesmo que a pessoa não compreenda ainda, racionalmente, como fazer as obras justas de Deus, como servir a Deus. Então, Cornélio é orientado por um anjo que aparece ele a mandar chamar Pedro. E Pedro agora está trazendo para Cornélio a verdade da salvação. Continua o texto. Mas que ele é agradável àquele que qualquer nação o teme, cuja obra é justa. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então veja, a verdade ela estava soterrada pela religião judaica. Em João capítulo número 4, quando Jesus Cristo está falando com uma mulher samaritana, a mulher samaritana assim, diz assim: nós entendemos que a verdade está no Monte Sersim, conforme a tradição dos nossos pais.
Vocês, no caso judeus, e Jesus era judeus, diz que a verdade vem de Jerusalém. E Jesus respondeu: haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui, no Monte Sersim, e nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então, todos esses ensinamentos, eles tinham uma verdade. Tanto que Jesus fala assim para a mulher samaritana: a verdade, se você pode ler depois em João capítulo 4, a verdade vem dos judeus. A verdade vem dos judeus. Agora, essa verdade ela foi soterrada, as profecias foram soterradas, tradições judaicas foram acrescentadas, e ela já não está mais compreensível. Então Deus separa um homem, João Batista, para desenterrar as verdades do judaísmo, das escrituras, e apontar a verdade encarnada agora, para que todos possam não só ouvir, mas ver, tocar e acreditar por sinais que esse Filho de Deus, varão aprovado, Jesus Cristo faria. Então Pedro começa tirando os olhos de Cornélio do judaísmo e, conforme João anuncia, levando para uma pessoa, que é Deus encarnado através de Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo não há salvação. Sem a verdade de quem é Jesus Cristo, não há salvação. Não é Jesus Cristo um homem perfeito, Jesus Cristo, como ensinam os espíritas, Jesus Cristo, o primeiro Filho de Deus, que depois de muitas encarnações alcançou a perfeição, não. Jesus Cristo é Deus eterno, que encarnou, que tabernaculou, vestiu um corpo igual ao nosso, conforme diz no livro de Hebreus. Ele habitou entre nós e foi a oferta perfeita a Deus pelos nossos pecados, como diz Romanos, capítulo número 7. O homem não pode resolver o problema do pecado de Adão. Então Jesus Cristo, homem espiritual, o resolveu. Então Pedro começa a anunciar a verdade da salvação, que torna todos nós irmãos, que está onde? Em Jesus Cristo. Continuamos o texto. Abrindo Pedro a boca, no verso 34, que eu já li, mas vou repetir, do capítulo 10, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, e a obra é justa. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo que a salvação está em Jesus Cristo, a qual Deus ungiu pelo Espírito Santo. Então nós temos três pessoas aqui, a Trindade. Três pessoas. Embora o nome Trindade não esteja na Bíblia, ela está sendo anunciada aqui. E sem a Trindade, sem a compreensão da Trindade, eu não tenho a salvação. Por isso que Jesus disse: nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque eu preciso dessa revelação me dada pela pessoa do Espírito Santo. Como eu sei que o Espírito Santo não é uma força ativa e é sim uma pessoa? Lá em Gênesis, capítulo 1, 2, 3, quando Deus cria todas as coisas e quando ele vai criar o homem, ele fala: façamos o homem, no plural, ele está falando com alguém, a nossa imagem e semelhança, ou seja, nós somos um, nós somos iguais. Ele está falando com outras pessoas, mas está dizendo que são iguais. Então ali nós temos a Trindade, três pessoas conversando entre si. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus vai orar assim: Pai, que eles, quem são eles? Todas as pessoas como Cornélio que querem conhecer a Deus. O Espírito Santo vai revelar para essas pessoas Jesus encarnado, que estava lá com o Pai antes da criação de todas as coisas. E essa pessoa vai aceitar a oferta, porque Jesus precisou encarnar, porque um corpo tinha que ser oferecido pelos nossos pecados, um corpo físico. E Jesus precisou viver como homem fisicamente. E o Espírito Santo vai convencer
a todos nós dessa verdade. Então, sem a compreensão da Trindade, logo eu não tenho a compreensão da salvação. Então, o arianismo, um homem chamado Ário, começou a negar este fundamento. Primeiro fundamento que Pedro está trazendo aqui, irmãos. Então, o fundamento é que Deus Pai, através do Deus Filho, revelado a nós pelo Deus Espírito Santo, que é um só, mas são ao mesmo tempo três pessoas distintas, mas pensam igual, vivem igual, nos salvou. E como que eu sei que o Espírito Santo não é uma força ativa e é uma pessoa? Efésios 4, 29. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Ele tem sentimentos, ele sente. E Deus amou o mundo. Sentimento, Deus amou o mundo. Um atributo das pessoas é o sentimento. E vários outros nós vamos encontrar nas Escrituras. Então nós poderíamos falar só sobre a Trindade. Esse foi um nome teológico, sistemático para identificar essas três pessoas. Mas mesmo que eu não use esse nome, elas estão ali, tratando com o coração do homem, buscando arrependimento no coração do homem. Então, continua o texto. Como Deus, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Primeira pessoa, Deus. Segunda pessoa ungida, Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo. Terceira pessoa. Em Atos capítulo 1, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo assim, ó, eu irei para o Pai, enviarei outro em meu lugar. Ele não disse, eu irei para o meu Pai, enviarei a mim mesmo, a minha força ativa, enviarei a minha vontade, enviarei a minha energia. Não, enviarei outro. Três pessoas distintas em meu lugar. E ele vos dará poder. Então continua o texto, com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas. Nós, veja bem, é muito importante você observar esse versículo aqui. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Então ele precisava ser morto. Então ele foi morto. Quando ele morreu, como diz em Colossenses, o tratado de dívida que tínhamos com a morte foi cancelado, arriscada. O alvará de soltura nos foi dado e a morte não tem mais poder sobre nós. Então, se eu não compreender a Trindade, e eu temo que muitos irmãos não compreendem, porque quando a gente fala assim, o Espírito Santo falou comigo, os irmãos dizem, não, Deus fala pela palavra. Então, me preocupa muito de serem prosélitos de uma religião, de um sofisma, de um ensinamento doutrinário, sem ter o dono da doutrina habitando em si mesmo. Mesmo que eu conheça todas as leis de Deus, toda a vontade de Deus, e pratique o máximo que eu puder, como Cornélio, se a Trindade não me mostrar a verdade, por isso que o anjo mandou chamar Pedro, porque Cornélio, embora ele tinha um coração voltado para Deus, uma fé sincera, ele ainda não tinha salvação, irmãos. Então, muitos daqueles que se dizem nossos irmãos ainda não têm salvação. Então, nós precisamos pegar o fundamento salvífico aqui. E às vezes nós temos um irmão até em pecado feio. E ele deve ser repreendido, disciplinado, até excluído da nossa comunhão. Mas ele tem o Espírito. Ele recebeu a verdade salvífica, ele foi salvo. Enquanto muitos que não estão em pecado feio não foram, irmãos. É muito importante nós discernirmos isso, porque trata da nossa vida eterna. Então o grupo de irmãos entende a Trindade? Entende o que Pedro está dizendo aqui? O que a Bíblia está dizendo? Porque o Espírito Santo se revela através da palavra, né? Senão, temos que orar ao Senhor e ter cuidado. Verso 39. E a nós somos testemunhas de todas essas coisas, que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às suas testemunhas, que Deus antes ordenara,
a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que o ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então a este Jesus Cristo dão testemunho todos os profetas. Mas esse testemunho, ele estava enterrado, difuso, confuso, nublado, mal, não dava para enxergar e compreender completamente. Por quê? Por causa das distorções que os judeus foram fazendo, criando essas facções. Então a verdade salvífica hoje, ela está enterrada pelas religiões cristãs. Muitos irmãos receberam a Jesus como Salvador, mas não têm certeza que estão salvos. Você pergunta para ele, irmãos, logo estaremos com o Senhor no céu. Não sei. Não sei. A gente não sabe. Irmãos, é complicado. Eu preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo para isso. Então, por este homem, que é Deus encarnado, na composição da Trindade, que veio em um corpo físico, habitou entre nós, neste foi colocado todos os nossos pecados. E quem o recebe como Salvador, como está dizendo o apóstolo Pedro, recebe o perdão dos seus pecados. É o que Pedro está dizendo aqui, ó. Vamos ler o que ele está dizendo para os gentios, não apenas o que ele disse lá para os judeus, que nem criam que os gentios seriam salvos. Nossos primeiros irmãos amados lá, que creram tudo errado. Eles receberam Jesus como Salvador, eles perguntaram em Atos capítulo 2, depois da pregação poderosa de Pedro a eles, o que faremos, irmãos? Já que nós crucificamos nosso Salvador, arrependam-se, disse o apóstolo Pedro, e sejam batizados. Eles se arrependeram, se batizaram, num batismo ainda dentro de um rito judaico, se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo e receberam a salvação. Mas queriam colocar nos irmãos gentios a necessidade de circuncidar. Os irmãos salvos. Não falo de maus judeus, falo de bons judeus, que eram nossos irmãos. Por quê? Porque eles não compreenderam a amplitude ainda da graça. Nem Pedro compreendeu, nem quem lhes deu o evangelho salvífico compreendeu ainda. Tanto que Pedro não queria ir pregar para Cornélio. Leia todo o capítulo 10 do livro de Atos Apóstolos. Então depois você pode ouvir esse vídeo com a Bíblia ao lado e os textos que eu estou citando, não estou lendo, você ir acompanhando. Então quem são nossos irmãos? São aqueles que compreenderam a Trindade e por ela, através do Espírito Santo, foram chamados. Então viram-se diante de Deus, viu os pecadores. E pelo convencimento do Espírito Santo, que os convenceu, receberam a Jesus Cristo como seu Salvador. E juntamente o perdão dos seus pecados. É o que está escrito no texto, é o que o Espírito Santo vai revelar aos irmãos. Continua o texto. Verso de número 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quem? Já sabemos que é o Senhor Jesus. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crê, é o que o texto está dizendo, receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Todos que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui o texto não fala de batismo, como lá em Atos 2:42. O texto não fala. O texto expande, amplia para os gentios, que lá em Atos 2:42 os gentios não podiam ser salvos. Os judeus acreditavam que a salvação, porque Jesus era o rei dos judeus, era para vir como rei dos judeus. Então a salvação seria só para os judeus. Deus está ampliando essa salvação para os gentios, está revelando isso aos seus apóstolos e profetas, começando pelo apóstolo Pedro. Mas o apóstolo escolhido
de forma ampla e clara para levar a nós, gentios, toda a verdade do Evangelho é o apóstolo Paulo. Bom, irmãos, deixa eu explicar algo para vocês aqui, de forma clara. Nós, os gentios, que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, através da revelação que o Espírito Santo nos dá, e há uma temática nessa revelação, uma didática que é mais clara e menos clara para uns do que para outros, isso não concerne a salvação, mas concerne a amplitude de compreensão dessa salvação. Mas uma vez entendendo o básico da salvação, o Espírito Santo continuará a obra em nós, continuará nos ensinando todas as coisas. E nós vamos compreender mais sobre a doutrina dos apóstolos que veio depois. O fundamento apostólico e as suas 8 bases, querendo o Senhor trarei em outro vídeo, né? Não sei. Ele é dado pelos apóstolos, começa em Atos capítulo 2, Atos 10 tem uma ampliação. Nas cartas o apóstolo Paulo vai ampliar um pouco mais, repreendendo os irmãos que estão querendo voltar para a lei, mas esse é o fundamento apostólico, no início. Depois vai ser ampliado um conjunto de regras chamado sã doutrina, para saber como nós, gentios, deveríamos viver, já que nós não guardaríamos as leis mosaicas, judaicas, israelitas. Porque os primeiros amados irmãos nossos, nacionais, ali conterrâneos ali do apóstolo Pedro, eles queriam impor a nós regras do Velho Testamento. E é plausível, é compreensível, porque é a enfermidade de compreensão que eles tinham na época. Porém, eles eram nossos irmãos, já tinham crido no Senhor Jesus Cristo como Salvador. O Espírito Santo já havia convencido eles, chamado eles ao arrependimento. Eram nossos irmãos, mesmo com essa enfermidade de compreensão. Então, o que um concílio vai fazer, primeiramente, é unir esses irmãos, porque são irmãos, mesmo com compreensões diferentes. E unindo esses irmãos, eles vão tentar chegar num denominador comum, numa única compreensão, para como os gentios deveriam viver depois de serem enxertados à família de Deus, de serem membros do corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, de João capítulo 17, Pai, que eles, todos aqueles que creem em mim, e aqueles que crerão em mim no futuro, João capítulo 17, sejam um comigo como eu sou um contigo. Então, depois dessa compreensão fundamental de quem são nossos irmãos, os apóstolos vão estabelecer algo hoje conhecido entre os irmãos como sã doutrina. Então vai ser especificado o comportamento dos homens, dos pais, dos filhos, mas essa sã doutrina ela não é salvífica. Ela não é salvífica. Nós temos que entender bem isso. Quem é salvo obedece, mas não quer dizer que todos a obedecem foram salvos. Todo aquele que Deus salvou vai buscar conhecê-la e obedecê-la, mas nem todos que buscam conhecê-la e obedecê-la foram salvos por Deus. Às vezes é interesse. O rapaz trabalha com a moça num lugar, gosta dela, meu pai não deixa eu namorar, ele começa a ir lá, e ele começa meio que externamente a obedecer, tipo, quero discordar, mas digo que concordo, e vai guardando ali. Nunca foi salvo. Não é nosso irmão, embora se comporte como se fosse. O oposto também acontece. Alguns se comportam como não fosse, mas são. Então é muito importante nós entendermos o fundamento da nossa salvação. O fundamento, que é a Trindade que nos gera em Cristo Jesus, nesta unidade. Se eu tirar um membro da Trindade, não há salvação. É como o fogo. Os elementos básicos é o quê? Oxigênio, combustível e calor. Sem esses 3 elementos, o fogo se apaga. Se eu tirar o oxigênio, o fogo se apaga, mesmo que tenha calor e combustível. Se eu tirar o combustível, não tem fogo.
Se tiver oxigênio e combustível, mas não tiver calor suficiente, não vai haver fogo. Então os irmãos estão compreendendo, irmãos? Bom, eu entendi que a salvação, ela me é dada gratuitamente pelo Espírito Santo, que me leva a conhecer os meus pecados, me arrepender dos meus pecados. Eu tenho participação com o Espírito Santo. Quando eles perguntam a Pedro o que fazer, ele responde: arrependei-vos. Então eu tomo a decisão de me arrepender e recebo o pagamento da minha dívida. Havia uma dívida contra mim que tinha que ser paga. E essa dívida eu recebo esse pagamento que foi feito pelo meu Senhor Jesus no madeiro, como diz o apóstolo Pedro aqui. Ele foi pendurado no madeiro. Bom, irmãos, eu entendendo, vou ler o fundamento aqui, de novo, para ficar claro para você, se você pertence à nossa família eterna, e caso você pertença, como saber com quais irmãos congregar. Então Cornélio chamou Pedro, conforme o anjo mandou, e Pedro fala no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, ele, o Senhor Jesus. A este dão testemunho todos os profetas, que a religião cristã hoje quebra o testemunho, confunde o testemunho de quem é Jesus, de quem ele é. Hoje tem uma doutrina diabólica chamada hipergraça. Eu aceito Jesus e vivo como eu quero. Isso está errado, isso não é a doutrina da salvação. Uma doutrina diabólica que vem lá do